Boa noite, amadas. Paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? E vamos falar hoje sobre o amor nessa série. E o que o Espírito Santo me trouxe, aliás, ele me trouxe quando definimos essa série, né? Que eu já falei de imediato, eu falei assim, nossa, o amor em servir a Deus. E quando eu fui chamada realmente, eu não sabia, eu e minha boca grande primeiro, né? E aí eu pensei em várias situações. Pensei comigo, o Espírito Santo veio me trazendo várias pessoas que realmente serviram ao Senhor com excelência na Bíblia. E fui pensei em Maria, pensei em Jó, pensei em Estevão, que mesmo ao ser apedrejado, ele não se esqueceu. E aí, nada melhor do que falar em João, que era o apóstolo amado, né? E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 12, no capítulo 26. Amém? Aí diz o seguinte: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Em outra versão da Bíblia King James, diz o seguinte, que é mais nítido ainda: se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então, é uma versão mais atualizada, mais fácil de se entender. E eu acho que não precisaria da gente falar mais nada. Mas estamos aqui para falar. Então, vamos falar o que essa passagem quer dizer. Quando Jesus falou essa passagem, ele estava chegando em Jerusalém, onde muitos se reuniam para a festa de Páscoa, porque ali eles comemoravam a Páscoa, porque eles acreditavam em um Deus. Eles não acreditavam no nosso Messias, mas eles acreditavam em um Deus. E ali, quando ele passou, após ressuscitar Lázaro, após o seu nome ser propagado em todas as regiões, pelas coisas pelos milagres que ele estava fazendo, um certo homem, um grego, ele se aproximou. Ele queria estar próximo de Jesus. E esse versículo se refere a esse homem, que quando ele se aproximou, porque muitos ali tentavam realmente se aproximar, porque eles queriam conhecer o Messias. Uns por não acreditarem, outros por crerem que ele era o Messias. E ali, ele se encontrou, ele abordou André e Filipe, que por ser grego como ele, eu acredito assim que ele pensou, não, aqueles vão me ajudar. E aí, o Senhor simplesmente falou para André e Messias esse versículo. Ou seja, não precisaria do homem fazer mais nada. Por quê? Ele só precisaria servir ao Senhor. E aí a gente vai procurar saber o que é servir. Servir. Trabalhar em favor de alguém. Cumprir determinados deveres e funções. E aí, como a passagem, como a série é amor, servir com amor seria o quê? O amor é um conjunto de emoções que envolve proximidade, proteção, afeto e confiança. E como seria servir a Jesus com amor? Primeiro, a gente tem que ter esse sentimento. E onde esse sentimento é gerado em nós? Eu creio que, lendo essa passagem, até mesmo este homem, esse sentimento foi gerado ao ouvir falar de Jesus. Porque a partir do momento que ele quis se aproximar, automaticamente, antes mesmo a curiosidade, mas só de acreditar, eu creio que já havia um sentimento de proximidade, de querer atenção, um sentimento de
amor. E quando o Senhor fala, siga-me, serve-me, seria o quê? Seria fazer algo em prol de Jesus. E aí, vindo para os dias de hoje, quando a gente pensa assim, mas como que eu poderia servir a Deus? Muitas das vezes a gente acha que servir a Deus é estar dentro da igreja, é ter um ministério, é ter algo para fazer, uma obrigação. Mas não. Servir a Deus começa dentro dos nossos corações, que seria o amor mesmo. A partir do momento que o Espírito Santo toca em nós, para que a gente venha a levantar nossas mãos, ou até mesmo não precisa da gente vir até aqui à frente, a gente simplesmente aceitar Jesus nos nossos corações, aí já começa a vontade de servir. E o que seria servir? Às vezes a gente pensa assim, como que eu posso servir a Deus? É tão difícil servir a Deus. Mas será que é difícil? E aí, tudo isso, eu falo que o Espírito Santo vai falando com a gente, dia após dia. Quando a gente recebe o convite para estar aqui, é confirmação atrás de confirmação. E eu estando ali na recepção no domingo, eu estava conversando com um dos diaconatos, e ele falou assim, servir a Deus não é difícil não, Liette. Servir a Deus é a coisa mais fácil que tem. Aí eu falei assim, é verdade. Na hora eu já pensei assim, é verdade. Ele pegou e falou assim, servir a Deus é a gente que coloca obstáculo. É nós que colocamos obstáculos em tudo. Eu peguei e falei, sim, mas muitas das vezes as pessoas falam que até mesmo não tem como vir. Porque a gente tem várias pessoas que não moram próximas da igreja. Ele falou assim, não, isso não é dificuldade não, isso não é empecilho não. É difícil o dia que a gente não tem, mas e todos os dias que a gente tem? E eu pensei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Realmente servir a Deus não é difícil, estar na casa do Senhor não é difícil. Nós que colocamos obstáculos. Nós que muitas das vezes deixamos o cansaço tomar conta da gente. E nós que somos mulheres, temos casa, temos filhos, temos serviço. E realmente a gente se cansa. Mas o descanso da gente não vai ser aqui. Vai ser lá na glória. E às vezes a gente tirar 2 horinhas para estar aqui, isso não é nada diante de tudo que a gente faz. Então eu pensei, e aí só foi confirmação do Senhor, porque tem tantos lugares que as pessoas não podem nem falar do nome do Senhor. Não podem ler a Bíblia, pessoas são presas, pessoas são mortas. E nós estamos em um país que pode falar. E servir a Deus é isso. Servir a Deus tem sacrifício pessoal? Tem. Mas quer sacrifício maior do que o Senhor fez por nós? Quando a gente pensar que está difícil, a gente tem que lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. Deus deu seu único filho para que a gente tenha essa oportunidade de glorificar o seu nome. E a gente, através de servir a Jesus, nós teremos nosso galardão lá no céu. E servir a Jesus não é só estar aqui. Começa na nossa intimidade. Começa quando a gente ora, quando a gente fala com Deus. O ato de orar é conversar com um amigo. Às vezes a gente pensa, mas como que eu vou falar com Jesus? Mas ele é nosso amigo. Muitas das vezes a gente perde o dia inteiro conversando no WhatsApp. Muitas das vezes a gente telefona, fica na rede social. E a gente tira um tempinho para falar com o Senhor. Agradecer pelo nosso fôlego de vida. Agradecer pelo nosso dia. E conversar mesmo. Senhor, hoje está muito difícil. Que o Senhor venha me ajudar. Que o Senhor venha me sustentar. É conversar. Porque a palavra também fala que a gente tem que falar. Por mais que ele saiba, é bom a gente ouvir, ele ouvir da nossa boca. Então está em orar, está em louvar ao Senhor. Muitas das vezes a gente fica tão disperso, a gente não escuta um louvor, a gente não tira um tempo para estar escutando o que está falando através daquele louvor, meditando. Os hinos que o louvor cantou agora, só sobre o amor. Às vezes a gente não reflete, a gente acha que, estou sem tempo.
Mas às vezes arrumando uma casa, dirigindo, indo ao serviço, coloca seu fone de ouvido, escute a Deus. Isso é servir também. Então, servir não é só estar aqui. Como o pastor sempre fala, né? Não é só ser visto. A gente não precisa mostrar para ninguém o que a gente faz por Jesus. É a nossa intimidade. É falar com Ele. É louvar. É orar. É jejuar. Muitas das vezes a gente não sabe como jejuar. Procure se abster de algum alimento por um tempo. É uma forma de santificar você, o seu corpo, estar se colocando diante do Senhor. Porque nada é fácil. A gente tem sempre que lembrar, nada foi fácil, nada é fácil. E a gente também não deve murmurar. Porque o ato de fazer, sem murmuração, Deus honra muito mais. É a gente e Deus. E servir a Deus é dedicar a sua vida a Ele, procurando agradar e obedecer seus mandamentos também. Quem ama a Deus, serve a Deus. Então a gente tem que ser obediente, obediente ao que a gente escuta, obediente à palavra do Senhor. E não servir o quê? É orar, jejumar, louvar, mas é conhecer sobre aquele que a gente ama. Quando a gente ama alguém, eu costumo falar que a gente sabe os defeitos e as qualidades. E como que você vai amar a Deus verdadeiramente se você não o conhece? Então, nós temos que meditar na Bíblia. Nós temos que conhecer Ele. Nós temos que ler. Eu falo que eu estou num propósito de leitura. E tem sido, assim, maravilhoso. Porque eu falo que a cada dia, quando eu não entendo, eu volto. E aí eu entendo de forma diferente. Essa mensagem mesmo. Eu li de uma forma. E eu tenho lido ela há uns 4 dias. E a cada vez que eu leio, eu entendo ela de forma diferente. E isso é um relacionamento. É a gente e Deus. É a gente saber o que Ele tem para falar com nós. Muitas das vezes a gente acha que o Senhor fala através de profecias. Fala, eu tenho certeza que Ele fala. Mas a gente não pode ficar preso a isso. A gente não pode esperar só que Deus use as pessoas para falar com a gente. A gente tem que ter essa intimidade com Ele, para Ele falar diretamente com a gente. E isso é servir a Ele, é servir a Jesus, é conhecer Ele, é saber que muitas das vezes está difícil. Glória a Deus, o Senhor está comigo. Está bom? Glória a Deus, está bom é porque o Senhor está comigo. Ou muitas das vezes estamos na maré mansa, que tanto faz, tanto fez, para onde que vai. Mas a gente sabe que o Senhor está ali no barco. E como que a gente sabe que isso tudo acontece? É tendo intimidade com Ele, ao ler a Bíblia, ao orar, ao conversar com Ele. A palavra do Senhor também fala que quando você tiver um problema, entre para o seu quarto e ore. Tem intimidade com Ele. E isso, Deus se agrada da gente. Isso é uma forma de servir a Deus. É você ter essa intimidade. E eu falo que eu passei por um processo. Quando eu fui fazer a inclusão da minha carteira. A Isla está até ali. Eu sofri demais. Porque, assim, era um tempo de pandemia. Não tínhamos tantos recursos. Mas eu fui fazer. Então, assim, foram vários nãos, muito choro, porque não, a gente chora. A gente chora toda vez que a gente ouve não. O ser humano não é feito para ouvir não. A gente aceita, mas na hora a gente sofre. Não é questão que a gente gosta, não, é porque a gente sofre mesmo. E um dia, eu falo que quando a gente está com o coração da gente quebrantado, é quando a gente mais conversa com Deus. Então, assim, a gente se aproxima, a gente fala. Muitas das vezes a gente questiona. A gente nem deve, mas a gente questiona. Por quê? Né? E eu estava vindo, eu falo que foi assim a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Eu estava no carro
E assim, eu estava conversando, eu falei assim, Senhor, já estou ficando cansada. E eu literalmente conversando, dirigindo sozinha. E a gente que tem filho, tem uma cadeirinha atrás, a gente sempre olha para ver se o filho está lá mesmo, né? Mas eu estava sozinha. Eu achei que eu estava sozinha. Porque na hora que eu peguei e falei assim, eu estou cansada, eu vou desistir. E eu lembro que estava na campanha, só vence o processo, só atinge o propósito quem suporta o processo. E eu pensava assim, meu Deus, esse processo é muito difícil, eu conversando, eu estou assim, não estou dando conta não, é muito dinheiro, daqui a pouco eu vou desistir, eu não aguento mais. E aí eu lembro exatamente onde eu estava com o veículo. E eu ouvi uma voz assim, minha filha, eu já não te chamo mais de serva, mas eu tenho te chamado de amiga. E aquilo eu fiquei maravilhada, e eu falei assim, eu comecei a olhar para trás, eu olhava para os lados, e eu pensava assim, quem falou comigo? E eu não entendia. E aí aquilo maquinava na minha cabeça, e eu falei assim, não, é agora que eu não vou desistir mesmo, porque se Jesus me chamou de amiga, amigo está com a gente em todas as horas. E ele é meu amigo. E eu falo mesmo com toda a convicção. Ele é meu amigo, ele é seu amigo, ele é nosso amigo. Na hora. E quando a gente acha que realmente a gente não vai suportar, seja por finanças, seja por capacidade própria da gente, não, Jesus está lá com a gente. E aí, para vocês verem que, na época, acho que eu comentei com o pastor Valério, eu fiz assim, pastor Valério, eu ouvi, porque eu ouvi mesmo, eu não estou ficando doida, não, eu ouvi. E aquilo foi a primeira vez, e eu falo assim que não tem coisa melhor do que ouvir a voz dele. E aí eu tive a certeza que eu já tinha essa convicção, mas a cada vez que eu lembro, é onde eu penso que jamais eu posso me desviar do caminho dele. Jamais eu posso deixar de estar com ele. Porque amigo a gente não deixa. Amigo a gente segura, amigo a gente levanta. E é isso que ele é meu. Ele faz comigo, mas eu vou fazer por ele. É um sentimento recíproco que a gente tem que ter. E quando ele fala na passagem que basta servi-lo, eu creio que é só esse sentimento que ele quer de mim. Eu me prostrar, eu me doar, eu estar pronta a estar com ele. É a gente simplesmente se prontificar a fazer a obra dele. Porque quando ele estava na terra também, a única coisa que ele deixou, além de amar o próximo como a nós mesmos, que também é uma forma de servir. E eu não diria que foi a única. Ele deixou vários exemplos. Mas como a série é o amor, né? Vamos focar no amor. E é amar o próximo como a gente mesmo. Eu creio que é uma forma de servir a ele. É a gente se prontificar a todo instante. Amar o próximo. Como que você ama um próximo fazendo mal ou se fazendo algo que você não gostaria que fizesse com você? Isso também é uma forma de servir. E quando a gente pensa, mas é tão difícil, que o ser humano é assim, nós somos assim. A gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente não vai suportar. É a hora que Deus mais fala com a gente. É a hora que Deus quer que a gente se prostre e pense o quê? Está difícil? Então fala comigo. Venha conversar comigo que eu te fortaleço. Venha estar comigo. É na dificuldade. É como eu falei, foi na minha dificuldade que ele me testificou. E não vai ser diferente com cada uma de nós. Que muitas das vezes a gente acha, a gente põe empecilho. Nós colocamos empecilho nas coisas. Mas como eu falei, servir a Deus é muito fácil. A gente que coloca obstáculo. E aí, eu penso que quando a gente fala assim, servir a Deus, eu falei na nossa intimidade.
Mas servir a Deus, tem que servir a Deus na casa do Senhor também. Muitas das vezes, a gente fica no banco, a gente glorifica o Senhor, a gente vem, a gente louva, a gente escuta a palavra, a gente vai embora. Mas não, a casa do Senhor é sedenta. Ela precisa de cada um de nós. Cada um de nós foi chamado para algo. Muitas das vezes a gente não sabe o quê. E a gente tem que ser exemplo em tudo que a gente fala, né? E eu sou um exemplo disso. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a vir e eu não sabia, eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui em cima. Então, assim, a gente basta vir à casa do Senhor, que o Senhor vai direcionando aonde. A gente não pode almejar também o lugar do outro, porque o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Então, a gente tem que o quê? Se prostrar, orar, louvar, jejuar, meditar, que é o que eu falei que é servir, começar primeiramente entre nós, e o Senhor faz com que vá nos capacitando para que Ele nos coloque em posições que Ele almeja para nós. Porque Ele que direciona cada um de nós. Desde a hora que a gente levanta, é Ele que tem o controle de tudo nas nossas vidas. E assim como a passagem também fala lá em Jeremias, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, Ele já sabe tudo que nós somos capazes e incapazes de fazer. E Ele que capacita. A gente que põe a dificuldade. A gente que acha que nós não seremos capazes. Eu, muitas das vezes, achei realmente que eu não seria capaz. Mas o dia que eu falei assim, eu vou ficar no ID. Tudo que me mandar, eu vou fazer. Que aí eu vou descobrir o que o Senhor quer de mim. E eu estou ainda no ID, tá, gente? Eu estou indo. E, muitas das vezes, a gente só tem o quê? Se prontificar. A gente, como o pastor até falou domingo, que eu falo que tudo vai testificando. Esse citou que a gente não pode ser esquenta-banco, né? E aí, é isso, é servir a obra do Senhor. Às vezes a gente acha que servir é só estar aqui em cima, é só serviço, é só aparecer. Não. Tem várias formas de servir a Deus na casa do Senhor. Essa é a forma de servir a Deus na casa do Senhor. Às vezes a gente está atrás, é melhor do que estar à frente. E Deus nos honra muito, ou até mais, porque quem está aqui à frente sofre muita retaliação, sofre muita perseguição. E às vezes quem não está sendo visto, nem é lembrado. Né? Nem é lembrado pelas pessoas. Mas porque por Jesus, Deus honra desde hoje e sempre. Amém? E obedecer os mandamentos do Senhor. Porque a palavra tem vários mandamentos. Porque, como eu falei com vocês, o servir é trabalhar em favor de alguém. É cumprir determinados deveres e funções. Então, nós temos deveres e funções também. Porque não é só quando a gente quer, não é só quando a gente tem vontade. Não. A gente tem que se prostrar diante dele, mesmo que a gente não queira. Aí me faz lembrar de Ana, quando ela não conseguia orar, mas ela balbuciava. Ela não tinha forças, mas ela estava ali pedindo ao Senhor o seu milagre. E o Senhor ouviu. Porque muitas das vezes não basta a gente, como eu falei, ser visto, não basta a gente simplesmente falar. Não, Ele escuta nossos corações, Ele sonda nossos corações e nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente está sem força, mas Ele está ali conosco o tempo todo. E desde quando nós somos chamados para servir, que está lá em Romanos, e nós, como cristãos, a partir do momento que a gente se prontifica a aceitar a Jesus no nosso coração, eu creio que o Espírito Santo já fala e já direciona cada um de nós para fazer tudo isso que eu tenho falado.
Alguns de forma mais rápida, alguns de forma mais lenta. Eu lembro da passagem que a gente leu, que era o quê? O grego chegou a ter 2 pessoas. Às vezes a gente vai precisar de alguém para estar ali com a gente, para muitas das vezes nos levar até Jesus, muitas das vezes para nos levar até a igreja para chamar, ou para a gente estar no outro papel, de chamar alguém para vir à casa do Senhor, para estar mostrando o que o Senhor faz na nossa vida, para testificar o quanto Ele é bom conosco. Aí lá em Romanos diz o seguinte, Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, seguindo ao Senhor. Essa passagem de Romanos, ela fala assim, se a gente começar a ler do começo, ela fala do amor. Então, assim, a gente tem que ser o quê? Fervoroso em amar o tempo todo, amar a Deus acima de todas as coisas e fazer tudo com excelência. Seja desde falar no amor dele para o próximo, que é uma forma de amar o próximo, mas através das nossas atitudes, quando a gente conversa com ele. Eu costumo falar também que nós somos um exemplo em tudo que a gente faz. A gente está sendo visto a todos os momentos. É como mãe, é como esposa, é como cristã, é como funcionário. O tempo todo nós temos que ser exemplo. E mais ainda como cristão. Porque quando a gente deixa de falar no amor de Jesus, a gente está negando a Ele. A gente está deixando de fazer o que Ele pediu para a gente fazer. Que é fazer discípulo. Que é falar o amor que Ele tem por nós e o cuidado e o zelo. E tudo isso é uma forma de servir. É servir a Deus com excelência. É servir com amor. Porque o amor que nos gera desde quando a gente aceita Jesus. Porque quando a gente aceita, ele já está no nosso coração. Então, a gente tem que fazer isso tudo, a gente tem que servir. Às vezes fala assim, mas fazer isso tudo é muito difícil. Não, não é difícil. Às vezes é difícil a gente tirar um tempo, porque nossa vida é corrida. Às vezes é difícil a gente se prontificar a fazer. Mas difícil não é. Se a gente colocar na balança, existem coisas muito mais difíceis. Todos aqueles que seguiram a Jesus, quando ele estava aqui na terra, eles largaram algo. Eles largaram família, largaram emprego, e eles seguiram Jesus. Enquanto o Senhor esteve aqui nos 3 anos, ele serviu, foi às cidades fazendo seu ministério, todos eles seguiram a Jesus, eles largaram. E muitas das vezes a gente não larga um tempinho, a gente não deixa um tempinho para servir a Deus. Então, quando a gente sirva de reflexão para nós, quando a gente pensar que está difícil, mas é difícil, não tem tempo. Gente, Deus deu 24 horas para nós. Nosso dia tem 24 horas. Às vezes a gente pensa que não, eu vou ler 10 minutinhos. 10 minutinhos não dá tempo de falar, não. Porque, igual eu falei, às vezes a gente lê com 10 minutos, a gente não entende. Eu não entendo, que eu leio rapidinho assim. Quando eu volto para ler de novo, que eu não entendi, aí eu leio com mais tranquilidade, eu escuto realmente ele falar de forma diferente comigo. Porque nada é de qualquer jeito. A gente, como ser humano, a gente não aceita as coisas de qualquer jeito. E por que para Deus a gente vai fazer de qualquer jeito? Quando a gente quer algo dele, que a gente quer para ontem, a gente não aceita, a gente murmura. Eu não falo por mim, que eu questionei. E ele simplesmente me falou, minha serva, você não é só isso, você é minha amiga. Ou seja, eu entendi que eu tinha que conversar com ele, entregar meu problema para ele, e ele resolveria na hora dele. E é isso que a gente tem que saber. Nada é no tempo da gente. Tudo é no tempo do Senhor. Mas ele nos dá o quê? Paciência, longanimidade, perseverança. Para a gente conquistar as coisas
ter este entendimento e aceitar. Mas ele só nos dá o quê? Quando a gente se prontifica a estar com ele e fazendo por ele. Porque o amor não é um pelo outro. Se a gente simplesmente for, como que eu diria, egoísta, de achar que só ele que tem que fazer, a gente não é capaz de enxergar. Porque todo relacionamento é assim. Quando a gente acha que só vai esperar do outro, a gente esquece de fazer a parte da gente. E servir a Deus é isso, é ter relacionamento com Ele, é estar com Ele em todos os momentos. E às vezes a gente pensa, mas e aí, onde que eu vou chegar? Porque a gente questiona. Nós questionamos o tempo todo, porque nós somos falhos. O tempo todo a gente questiona. Mas a gente tem que o quê? Confiar, acreditar e ter este entendimento que estamos em um relacionamento de servir a Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? E nosso galardão não é aqui na terra. Nosso galardão é lá no céu. Aqui na terra, ele só vai o quê? Permitir que a gente viva dias bons. Tenhamos prosperidade, que a ausência de necessidade em todos os quesitos. É a gente ter saúde, a gente poder ter um emprego, não ter dificuldades. Temos. Mas muitas das vezes é tão pequenininha e a gente coloca como grande. Porque a gente não está tendo essa intimidade com o Pai. Nós estamos tendo essa liberdade de falar com Jesus, que é nosso advogado, que é Ele que nos direciona e Ele que nos orienta para que a gente tenha essa convicção de que mais tarde estaremos na glória com o Pai. Amém? E amar também, amar os outros é obedecer a Deus. Como eu falei, o amor ao próximo. É mostrar um amor, é a melhor maneira de agradar a Deus. E como que a gente faz isso? Lá em 1 João 4, 11, diz o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus nos amou sem nos conhecer. Ele nos conhece hoje, que a gente tem essa liberdade, esse livre acesso com Ele. E Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Mas, hoje, a gente tem esse livre-arbítrio, Ele nos deu. Às vezes, Deus deu tanto livre-arbítrio para a gente, que Ele quer que a gente vá por aqui. E nós somos teimosos, a gente quer ir por aqui. Ele sabe que não vai ser o melhor caminho. Ele permite que aconteça, porque a gente quer. Ele nos deu o livre-arbítrio. É por isso que eu falo que Ele tem que ter esse relacionamento com a gente e a gente com Ele. Como que a gente vai ter esse relacionamento com Ele? É ouvindo Ele, servindo a Ele, tendo esse entendimento que nem sempre vai ser da forma que a gente quer. É aceitar as coisas da forma que Deus quer que seja o melhor. Entregando nossas vidas a Ele e sabendo que Ele vai direcionar tudo. E a partir do momento que a gente está na igreja, nós como cristãos, eu falo que cristão não pode errar nem um tiquinho assim, né? Não pode fazer nada errado. A gente tem que ser exemplo de tudo. Mas a gente tem que ser, porque nós somos imitadores de Cristo. E nós, como imitadores de Cristo, realmente a gente não pode errar. E aí, mais uma vez, eu falo com vocês vão pensar. Eu penso assim, às vezes, oh meu Deus, é tão difícil a gente ser exemplo o tempo todo. Nossa, é muito difícil nesse mundo que a gente está. Mas não é. Se a gente estiver alicerçado, se nós estivermos alicerçados na palavra, se a gente tiver esse compromisso de falar com o Pai, de pedir ajuda para Ele, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos capacita. E servir a Deus na igreja é só uma forma que a mais de servir ao Senhor. Porque servir primeiramente começa dentro do nosso coração. E na igreja é uma forma de ajudar os nossos líderes, porque o Senhor os levantou. Nada vem de cada um, nada é do homem. É servir aos nossos líderes, nossos pastores. É quem está ali
pagando um preço por cada um de nós. É uma forma de agradar ao Senhor, primeiramente, mas é uma forma também de honrar aqueles que o Senhor levantou. A gente tem que honrar a liderança que a gente tem, porque um dia o Senhor, através da gente ser liderado, a gente vai ser colocado em posição de liderança. Eu falo que é um estágio. A gente está ali pronto a ouvir um não, vendo a dificuldade, que às vezes a gente acha que é dificuldade, mas quem está liderando a gente é muito mais difícil. É quem paga o preço, é quem zela pela vida da gente, através da vida deles, porque muitas das vezes eles oram, pagam um preço que muitas das vezes a gente não paga, porque a gente já não acha difícil orar, ler a Bíblia. Quando o Senhor levanta, é porque o Senhor já reconheceu que eles têm a capacidade para isso. Então, tem várias formas de servir a Deus, mas todas elas é o quê? Com amor. Porque amor, sem o amor, nada nós somos. Sem Jesus, que pagou o preço por nós, porque nos amou primeiro. Isso há tantos anos atrás. E hoje a gente põe dificuldade nisso. A gente tem sempre que lembrar que o preço maior, a dificuldade maior, foi naquela cruz. Que ele morreu por nós, e muitas das vezes a gente acha que é pouco. Não existe sacrifício maior. Porque nenhum de nós, e eu falo por mim, a gente daria a vida um pelo outro, não. Às vezes a gente dá a vida até pelo filho, mas pelo outro a gente não dá. Porque nós somos humanos. E Jesus, na forma humana, ele fez isso por nós, para provar para a gente que ele, como ser humano, e nós, como imitadores de Cristo, nós somos capazes de fazer, nem que seja 10% do que ele fez. Amém? E é isso que eu tenho para falar para vocês, porque o tempo já não permite. E graças a Deus. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça para a gente colocar diante do Senhor este momento que o Senhor nos permitiu. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai. Primeiramente, te agradecemos, Pai, por estarmos tendo a oportunidade de estar servindo ao Senhor. E que possamos, Deus, a cada dia, servir com amor, com excelência. Que este seja, Pai, o nosso principal intuito de estar não só em tua casa, mas primeiramente na intimidade entre cada um de nós e o Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos direcionar e fazer com que possamos servir ao Senhor com excelência, seja entre nós e o Senhor, seja, Pai, na tua casa, seja na tua igreja e seja, Pai, onde quer que formos, porque o Senhor também ensina, Pai, que nós devemos proclamar o amor onde quer que a gente vá e o amor pelo próximo. Que possamos realmente estar diante do Senhor a cada dia, fazendo com que o Senhor nos direcione através do Espírito Santo a melhor forma de servir a Ti. Em nome de Jesus, amém.